Olá, tudo bem? Você já sabe, o inverno chegou e com a chegada do inverno, inúmeras doenças e alergias chegam nesta estação. Para falar sobre os cuidados durante o inverno, nós vamos conversar com o Dr. Nelman Rodrigues, que vai trazer todas as informações e os cuidados que devemos ter durante a chegada do inverno. Doenças mais comuns no inverno são basicamente as doenças respiratórias, né? Que a gente divide, para a informação do leigo, em gripes, resfriados, agora tem o Covid, né? A maioria delas são doenças virais. Todas elas são comuns no início, né? Mas os vírus são diferentes, têm um comportamento diferente, se manifestando de formas diferentes ao longo dos dias da doença. A incidência dessas doenças, que na maioria das vezes são doenças virais, elas aumentam por causa da condição climática, que a condição climática com o ar mais seco, ele propicia a disseminação desses vírus mais facilmente, e porque existe uma tendência das pessoas se aglomerarem na época do inverno. Por isso, é basicamente esse o motivo. Esses 2 anos de pandemia ensinou um pouco a gente, né? Quando você está com algum sintoma de doença respiratória ou alguma pessoa está perto de você com isso, primeiro usar máscara, tentar deixar uma distância maior entre as pessoas, no mínimo 1 metro, 1,5 metro das pessoas, manter os ambientes bastante arejados e ventilados se possível, e no nosso país é possível. Se você tem um país que está nevando lá fora da casa, você não dá para abrir a janela. Aqui a gente consegue manter as casas mais ventiladas. O uso da máscara é importante e ainda é recomendável. Aliás, não é só por causa do Covid. Deveria ser uma cultura nossa até antes do advento da pandemia. Alguns países já tinham essa cultura. Se você está com uma doença respiratória ou uma pessoa está com uma doença respiratória perto de você, o certo é usar máscara. Você protege um do outro e evita a disseminação dessa doença respiratória, que na maioria das vezes é viral. A máscara tem que ser vedada completamente, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma máscara N98, PFF3, né, que é o padrão. É o tipo de máscara. Você tem que colocá-la de uma forma vedada, a ponto de que você use o óculos e não embaça. Ela tem que ser vedada embaixo, né? Ou seja, usar a máscara incomoda. E todo mundo está cansado disso durante 2 anos, mas só falta um pouquinho pelo jeito. Então não custa nada a gente continuar usando. Quanto mais eficiente está a vedação da máscara no seu rosto, mais ela vai incomodar. Doutor, meu nome é João. Eu queria saber qual a diferença do sintoma da gripe e da Covid. Essa é uma pergunta que todo mundo faz, dentro e fora do consultório. Não tem como diferenciar. Qualquer tipo de vírus respiratório, ele pode causar diferentes síndromes respiratórias, síndromes gripais. Você pode ter congestão nasal com dor no corpo, você pode ter febre com dor no corpo, você pode ter febre com congestão nasal, você pode, uma porcentagem desses vírus respiratórios também acometem o sistema digestivo, então você pode ter diarreia e vômito por causa de uma doença respiratória. Então, no começo, principalmente, todas elas são iguais os sintomas, então não há como diferenciar. Por isso mesmo, a recomendação vale. Tá com algum desses sintomas? Síndrome respiratória, você usa máscara e de preferência se isola das pessoas. Olá, meu nome é Augusto. Doutor, por que não estão mais fazendo o teste de Covid, sendo que os sintomas ainda continuam? O Covid, na primeira fase da doença, onde não existia vacina, a doença era uma doença muito grave, em termos de manifestação clínica. Uma doença altamente inflamatória, que atacava vários órgãos ao mesmo tempo e, por causa dessa doença inflamatória, causava muita sequela. Hoje, com as vacinas, você vê que as pessoas que pegam Covid de uma forma muito leve. Tem alguns dias de febre, congestão nasal. Ela ainda é uma doença mais perigosa do que o vírus da influenza, por exemplo. Estatisticamente mata mais do que a influenza, tá? Mas em pessoas não imunocomprometidas, que têm uma saúde boa,
e estão vacinadas, a doença é leve. E nesses casos, geralmente não causa síndrome pós-Covid, se causar é algo muito leve. O teste, se você está com uma síndrome gripal, seja qual for, e você fizer o teste de Covid, ele der ou negativo ou positivo, não vai mudar nada. Você precisa se isolar do mesmo jeito, usar máscara do mesmo jeito, tomar medicação sintomática do mesmo jeito. Então, por isso, a não ser que seja para fins de estatística, atualmente o teste não está gerando um valor agregado. Oi, meu nome é Isabela. Eu gostaria de saber se quem tomou a vacina do Covid precisa tomar a vacina da gripe ou vice-versa. Quem tomou a da gripe precisa tomar a do Covid? Precisa porque o vírus da influenza e do Covid são doenças respiratórias muito agressivas e elas podem causar sintomas muito sérios, principalmente em pessoas com a saúde fragilizada. Uma vacina não protege contra a outra doença. Então, se eu tomar vacina contra vírus Covid, não vai me proteger contra a influenza e vice-versa. Então tem que tomar as duas. Todos os vírus sofrem mutação, né? E você, quando o vírus sofre uma mutação, a gente não sabe o que vai acontecer. Ele pode se tornar um vírus mais leve, menos agressivo, pode se tornar um vírus mais agressivo, então é imprevisível. O fato é que o vírus do Covid já está disseminado na sociedade. Então a tal da imunidade de rebanho já está acontecendo. Então a tendência é que a doença nunca mais saia do meio da gente. Só que a gente tem que ter uma vigilância constante. Em que ponto? Se você detectar variações do vírus, a vacina também tem que mudar. Como acontece com a influenza, a gente tem que tomar vacina contra o vírus da influenza todo ano. É a mesma coisa. Tem algumas coisas que pioram durante o inverno. As pessoas falam muito de doenças de pele. Não é que é doenças de pele, a pele sofre com o inverno. Então você tem ressecamento de pele, você tem rachaduras em várias partes do corpo, lábios, pés, mas isso não são doenças, são condições que a pele sofre por causa do inverno. O que acontece muito no inverno é a descompensação de doenças cardíacas. As pessoas têm uma tendência a aumentar a pressão durante o inverno. Quem é hipertenso fica mais hipertenso. E quem é predisposto a ter algum problema por causa da pressão alta, essa chance aumenta muito. Então, por exemplo, você pode ter uma pessoa que tem sangramentos de nariz por causa de pressão alta, geralmente em idosos, né? Causa de sangramento de nariz em jovens, adultos jovens, adolescentes e crianças, geralmente não é a pressão alta. A pressão alta causa sangramento de nariz em idosos, sangramentos mais sérios. Se a pessoa aumenta a pressão, ela está predisposta a ter um derrame, falando de forma fácil, ela aumenta muito a chance de ter esse derrame. Se a pessoa já é predisposta a ter um infarto por causa do aumento de pressão, ela também está mais predisposta. Então, as doenças cardiovasculares têm que ser mais monitoradas durante essa fase do ano. Os cuidados a serem tomados no inverno é quem tem doença cardiovascular diagnosticada, pressão alta, doença cardíaca, seja o que for, ficar mais atento e fazer as revisões regulares no médico nessa época do ano. E nas doenças respiratórias, o que você deve fazer são os cuidados para você evitar que pegue a doença. Usar máscara, tentar se afastar de ambientes com aglomeração, basicamente manter os ambientes arejados quando possível. Sim, basicamente isso. Gostou das informações com o Dr. Nelman Rodrigues? Pois se você gostou, que tal compartilhar, curtir as nossas páginas e também compartilhar este assunto tão importante e nos seguir aí nas nossas redes sociais. Nos encontramos no nosso próximo Questão de Saúde. Até lá!